Olá, bom dia, tudo bem? Pois é. Bom, nós estamos aí isso aí, regime militar ou ditadura militar número 4. Lembrando que vimos na aula passada a questão da economia, né? Milagre econômico, aquela coisa toda. Então tá. Bom, então chegamos aqui em 1974. Em 74, o governo Médici vai entregar o poder a outro general, o general Ernesto Geisel. É assim, vamos dizer o nome dele, Geisel. Veja, o governo Médici, o governo que sai, tido por muitos como o mais violento de todos, né? Onde tivemos a luta armada, a luta da esquerda contra a ditadura, a luta da ditadura contra a esquerda, a repressão dos militares sobre a sociedade civil. Alguns textos chegam a falar em período de terrorismo de todos os lados, outros até falam em anos de chumbo. De qualquer forma, esses grupos que viram como única saída a luta armada acabaram sendo debelados todos. Até porque era meio que previsível isso, né? Inspirados no que aconteceu na Revolução Cubana e nas teorias revolucionárias, é difícil aplicar ao tamanho do Brasil, olha lá o tamanho de Cuba, olha como é que isso se deu. O número de revolucionários eram vários grupos, mas os grupos tinham poucas pessoas, né? Comparado com as Forças Armadas aqui no Brasil. Então não teriam chance. Alguns vão dizer que foram ingênuos, outros que foram corajosos, aí vão ter as avaliações sobre isso, que não cabe aqui fazer nós aqui uma decisão, mas vale como reflexão, né? Optaram por não fazer nada, acreditavam que a luta política lá no parlamento era uma enganação e tudo mais. Tiveram algumas vitórias, vamos dizer assim, mas sobretudo aquelas em que eles conseguiam liberdades, né, do grupo. Falamos aí da guerrilha urbana, a que mais teve sucesso foi aquela que fez alguns sequestros, sequestrava pessoas e conseguia a partir daí a liberdade de presos políticos aqui no Brasil. Então, só para ter uma ideia, eu tinha anotado, entre 69 e 70, nós tivemos quatro grandes sequestros aqui. O primeiro do embaixador norte-americano, que foi trocado por 15 presos políticos. Depois o cônsul do Japão, trocado por 5 prisioneiros políticos. O embaixador da Suíça, trocada por 70 prisioneiros, trocado. E o embaixador alemão, da Alemanha Ocidental, trocado aí por 40 prisioneiros. Mas, no geral, foram derrotados e fica aí a memória, tá? E o estudo desses grupos e tal. Muitos que gostam da história entraram para trabalhar, estudar e refletir sobre a ação desses grupos, vale até a pena também. De qualquer forma, o governo que entra, que é o governo Geisel, vai começar a promover a reabertura, ou melhor, a abertura política. Abertura política. Ou como se falava, o processo de redemocratização. Por que eles resolveram então, aí, depois de algum tempo, o que aconteceu? Bom, primeiro, nós temos o próprio desgaste, tá? Todo esse tempo de governo militar, e até agora as coisas estavam, para quem tinha dito, né, que
que faria a revolução e entregaria depois o poder, já tinham ficado muito tempo. O projeto militar dizia, que eles falaram, né? Dizia 1965. Nós estamos em 74. 74. Nada. Então você tem aí, primeiro dos motivos, a ideia de resgatar esse projeto original, dizendo que sempre quisemos devolver, tá, o poder aos civis e tal. 2. O desgaste de todo esse tempo de ditadura. Até setores que favoráveis ao golpe perceberam que estava desgaste. Eleições parlamentares, MDB conquistando. 3. Essa vitória, vamos dizer assim, sobre as esquerdas, inclusive na luta armada, ela provocou, por um lado, um certo desgaste também, e, por outro lado, uma certa tranquilidade aos militares. Eles conseguiram, dizendo quem que era a oposição agora. Que perigo que o Brasil estava correndo, a maioria estava morta, presa ou desaparecida fora do Brasil. Não se justificava mais esse perigo comunista. Então, vários motivos. E talvez a pressão, né, vamos ver daqui a pouquinho que os estudantes voltam às ruas e tal, os operários. Mas tem um outro fator que é a economia. Então a economia, aquele milagre econômico brasileiro, já se mostrou frágil. Lembra, em 73, 74 tivemos o choque do petróleo, a crise do petróleo. O preço do barril explodiu, simbolicamente. E aí? Se a economia vai mal, fica complicado sustentar o poder político. Então, por conta disso tudo, nós teremos essa abertura. Só que o governo não vai simplesmente entregar o poder. Ele vai dizer que isso é um processo de redemocratização e esse processo vai ser lento, gradual e seguro. Ou a abertura será lenta, gradual e segura. Lenta e gradual, ou seja, do jeito que nós, militares, queremos. Não adianta apressar. Não vamos entregar o poder para a oposição, para aquele grupo que sempre, os grupos, ou aquele grupo que sempre nos combateu. Os comunistas, ou os simpatizantes, etc. Não. Então eles querem dar uma ideia de que eles estão entregando o poder, não que a sociedade está reconquistando esse poder. Parece só jogo de palavra, mas a prática não é. Existe uma questão que paira na sociedade brasileira e que somos tutelados aí pelos militares. As coisas caminham enquanto eles querem que caminhem. Tem que dar a aprovação deles. Bom, então lenta, gradual. E segura. Então, segura sobretudo para quem participou da ditadura. Não vai ter revanchismo, não vai ter vingança. Aqueles que ultrapassaram o tom, passaram do ponto, ou seja, foram na direção da tortura, da morte, etc., não vão ser presos, ou investigados, ou coisa assim. Então era uma mensagem que dava a todos na sociedade. Por isso que, por um lado, você vai perceber que essa época do Geisel tem uma abertura, como dizia o outro, uma fechadura. Fluxo, refluxo. Um avanço, um recuo. Então, literalmente, lento e gradual. Então, por exemplo, um avanço vai ser o fim da censura. Bom, mas aí você vai perceber que alguns grupos, durante esse período, ganharam muita força, sobretudo aqueles ligados à repressão, que diziam-se que atuavam nos porões da ditadura. Capturavam pessoas, prendiam, torturavam, sumiam com elas, né? Sempre davam a desculpa de que a pessoa fugiu e foi atropelada.
cometeu suicídio, desapareceu. Ia na família e falava, olha, seu marido, seu fugiu com outra pessoa. Esse grupo que em tese, né, agiria a revelia do governo, como se aqueles que estão no poder não soubessem, né, como se eles estivessem tão fora da lei. Mas sabia, né, gente? Se fortalecer, ele não quer entregar o poder. Não vamos esquecer. Dentro dos militares existia sim uma divisão. Nós chamamos de pombos e falcões, ou linha branda e linha mais dura. O Geisel era do grupo castelista que se falava, grupo dos mais brandos, que em tese queriam entregar o poder aos civis de volta. O Médici e o Costa Silva, linha dura, continuar com a repressão, continuar no governo. Dois nomes aparecem novos aqui, Silvio Frota, linha dura. Silvio Frota vai inclusive na passagem do governo Geisel, ele vai tentar dar um golpe, ele vai aparecer como candidato, não vai conseguir nada, e vai articular um golpe contra o governo Geisel. Então, dentro dos militares, também não virou. Mas é a linha dura tentando se agarrar aqui. Tá? Outro elemento aqui forte é o Golbery. E por falar em candidato, quando o Ernesto Geisel é eleito, o MDB ele lança um anticandidato ou uma anticandidatura, que é um modo assim simbólico, né? Se eu vou lançar um candidato aqui civil que nós elegeríamos se fôssemos uma democracia. Então, sabia que não ia acontecer nada. Mas era uma forma de protesto, aquilo que se tinha dentro da lei. No caso aqui, eles lançaram a candidatura de Ulisses Guimarães. Tá? Bom, e tivemos aqueles momentos aí de fechadura, ou de recuo, ou de mostras que a opressão continuava. Tá? Vamos ver aqui alguns detalhes que eu havia anotado. Por exemplo, o governo vai tentar fazer o desmonte do aparelho repressivo, né? Começando aí pelo fim da censura. Só que você vai ter em 1976 e 75 a morte do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era um jornalista da TV Cultura. Ele vai depor e ele é torturado e ele não resiste e ele morre. Muito conhecido. A morte dele vai ser dada como suicídio. É aquele que tem aquela foto, que ele está quase com os joelhos no chão e tal, na cela. Não convenceu praticamente ninguém. Mas ainda pelo medo da repressão, a sociedade ficou naquela. Vale lembrar que só recentemente a família dele conseguiu, no atestado de óbito, tirar esse negócio de suicídio. De que ele foi morto pelos maus tratos e tal. Só não tenho certeza se já foi colocado nesse atestado que foi vítima de tortura. Eles querem colocar essa palavra. Bom, em 76, começo, né? Então, um foi no final de 75, outro no 76, um operário, Manuel Fiel Filho, também vai ser morto dessa forma. Prisão, tortura, morte, suicídio. Porém, a sociedade está um pouco diferente, aí já falei que estava cansada disso tudo. Então vai ter uma pressão sobre o governo. Uma pressão. Mesmo em 76, foi o ano da morte da Zuzu Angel. Zuzu Angel, ela era uma estilista do Rio de Janeiro, famosa internacionalmente, e que tinha um filho, Stuart John, né? Brasileiro, ela era casada com um americano. E ele foi para a clandestinidade lutar contra o governo. E sumiu.
Hoje se diz, né, que ele acabou sendo morto, jogado no mar. Mas não se sabia na época, então ela queria o filho. Depois que descobriu e concluiu que ele tinha morrido, ela quer corpo, quer enterrar o meu filho. Isso em 71. Então de 71 até 76 ela ali, ó. Ela ia nesses, mesmo fora do Brasil, né? Desfiles, ela fazia o protesto e tal, no avião e não sei o quê. Então ela incomodava os militares. O Chico Buarque fez uma música para ela. Zuleika, né? O Zuanjo vem de Zuleika. Então ele tem uma música para ela muito triste, muito lenta, né? Alguns entendem que se ouvir. Talvez eu coloque para vocês, mas eu vou indicar pelo menos. Mas ele tem uma outra música mais famosa, ou mais conhecida, chamada Cálice, feito junto com Gilberto Gil. Pois é. Tem um momento naquela música que ele fala assim: como cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Essa parte da música é atribuída à morte do filho da Zuzu Angel. Porque segundo relatos de outros prisioneiros que estavam ali, sobretudo de um, né, que deixou escrito inclusive, ele teria sido colocado atrás de um carro que ficou circulando lá com ele amarrado. Aí a fumaça é que teria provocado inclusive a morte dele. Ficou doente e tudo mais. E jogar ao mar era uma das formas de desaparecer com as pessoas. Zuzu Anjo. A morte dela foi um acidente. Diferente dos outros, foram presos, torturados. Elas com o carro, um acidente muito suspeito, por isso que parte da historiografia considera que ela foi jogada para fora da estrada mesmo para morrer e tal. Então veja, dentro desse esquema aqui, o Geisel, que já era propenso à abertura, linha branda, teve que tomar uma atitude, tá? Então ele vai acabar demitindo o responsável aqui para o Estado, acho que é segundo exército, não sei qual era aqui, mas ele dá uma resposta. Então, abre e fecha. Abertura e recuo. Tá? Temos outros exemplos, mas acho que esses são suficientes aqui para entendermos o que é que está acontecendo. Bom, já falei que no final do mandato dele vai escolher o outro presidente. Então o Silvio Frota se apresenta, não é aceito, vai ser demitido do cargo dele, ele arma um golpe, mas as pessoas que vão participar desse golpe, quando desce no aeroporto, tem lá a polícia do exército, tá lá e fala para onde é que você vai, né? Você vai pro lado do governo ou pro lado dos golpistas. E aí ele ficou sozinho e dançou. Então temos aí uma disputa interna, linha branda e linha dura, e uma disputa externa, sociedade contra o governo. Vale lembrar também que nesse íntere aqui, em 77, o governo fala assim, bom, nós temos também que garantir a vitória dentro do que é legal. Então eles fizeram o que se chama aqui de pacote de abril. Tá? No pacote de abril, fala pacote porque são várias medidas apresentadas, não tem que discutir, é aquilo e pronto. Tá? Eles vão criar a figura do senador biônico. Como assim, professor? Quer dizer que 1/3 dos senadores não vão ser eleitos, não vão passar pelo processo eleitoral. Eles vão ser indicados pelos militares. Então, sem passar por eleições, os militares já têm um número grande de pessoas, senadores, colocados lá por eles. Então, esses casuísmos aí vão ser feitos para manter essa razoável superioridade entre os parlamentares daqueles que são do lado do governo. Senador biônico, isso é em 77. Também tivemos nessa passagem de 78 para 79 a pressão da sociedade dos trabalhadores. Tá? Então, a greve era proibida, não tínhamos greve desde 1968, nenhuma greve.
os sindicalistas do ABC, Sindicato de São Bernardo de Diadema, ABCD no caso, né? Esses sindicalistas aí, liderados pelo Luiz Inácio da Silva, naquela época chamado só assim, apelidado de Lula, eles descobrem que o Delfim Neto estava fraudando, falsificando os dados de inflação. Os dados que vinham de governo, que já eram ruins, né? Eram fraudados. Isso não acontece mais, né? Não, quem está ali, tudo honesto. Não era. Então eles começam um movimento para reposição salarial. Também questionável para os militares, que quem são eles para fazer isso? E eles acabam fazendo uma greve, no momento que era praticamente proibido fazer a greve, e tentando repor, né, as perdas, sobretudo em 73 e 74. Bom, vai acontecer algumas coisas, vão acabar sendo presos, mas o fato de eles organizarem e bancarem a greve também foi um ato de resistência, porque não era só questão salarial aqui, era também contra a ditadura. De alguma forma mostrando que era possível quebrar na prática essa opressão militar, ou dos que governavam, militares e civis. No próximo capítulo, acho que volta essa questão das greves aqui. Então deu para entender mais ou menos aqui o que nós tínhamos de Geisel. Me parece que sim. Vamos ver se temos algum detalhe para poder ver a questão. Vale dizer que a posse do Geisel foi pomposa, né? Textos falam que ele gastou ali aproximadamente 2 milhões de dólares em solenidade e comemorações. Regime austero, sem nada de corrupção, nem nada. Também foram jogadas bombas na sede da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e na ABI, ou ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. E eles sempre atribuíam essas bombas à esquerda, quando na verdade era a própria direita que fazia isso para acusar a esquerda. Destaque para o pacote de abril, já falei, senador biônico. Também teve uma última lei aqui, que é a chamada Lei Falcão. A Lei Falcão é aquele que vai proibir, ou melhor, limitar a propaganda eleitoral. Hoje até achamos legal, né? Propaganda eleitoral enche a paciência. Mas veja, aqui eles vão limitar, que é para não ter discussão. Então aparecia só tipo uma foto e algumas coisas sobre aquele candidato. Se é hoje, com criatividade já é difícil, imagina então como é que era naquela época. Então essa lei era justamente para evitar questionamentos à ditadura, evitar debates, discussões que levassem a despertar um pouco da consciência e da prática contra o governo. Tudo bem a partir daí? Então, ótimo. Uma questão que nós temos, tá aí na pata. Temos aí um dinheiro, duas notas, R$2 e R$1. Você percebe aí que tem um carimbo em uma. Cadê Amarildo? E na outra, de R$1, quem matou Herzog? Então veja que isso aqui foi usado como uma questão de arte, né? Arte e política juntos aqui. O artista é Cildo Meirelles, intitulado aqui Inserções em Circuitos Ideológicos, Projeto Célula. Aí tem duas questões, né? Eu vou mandar, se vocês preferirem, a foto, mas dá para explicar aqui. Como as inscrições produzidas pelo artista se relacionam aos momentos históricos? Então, primeiro, entender que as duas críticas, vamos dizer assim, são feitas em dinheiro. Em 75, ele vai citar aqui, o jornalista Herzog foi preso, torturado e assassinado dentro de uma cela, portanto, sob a responsabilidade do Estado.
E o Estado negou tudo isso, dizendo inclusive que ele cometeu suicídio. Em 2013, o pedreiro Amarildo foi preso por policiais do Rio de Janeiro. Sumiu. Mais um daqueles casos, né? Entrou lá, ninguém sabe para onde é que vai, ou sabe, mas não prova e tudo mais. Os agentes do governo negaram a responsabilidade, assim como negaram também os militares. E também negaram a morte dele. A obra adquire então um caráter de denúncia e violência, de denúncia da violência do Estado. E denuncia também, dentro dessa violência, a questão da tortura e do assassinato de civis. B. Cite e explica a principal diferença do ponto de vista de divulgação das obras de 70 e 2003. Bom, aí fica mais tranquilo. Em 70 nós estávamos sob a ditadura militar. Em 75, aqui no caso, prevalecia o AI-5, que dava poderes plenos aos militares para praticar uma porção de atos aí de exceção, como se falava, né? Que na verdade ficou uma regra. E o artista tentavam driblar isso. Em 2013, nós vivíamos um período de democracia, ou de liberdade de expressão, que a própria Constituição garantia. Então lá, o AI-5, aqui, a Constituição. Sendo assim, a censura que teve sobre a morte do Herzog vai se contrastar com a ampla repercussão que teve no desaparecimento da Amarildo, né? Se fosse mais recente isso daqui, nós íamos falar quem matou Marielle. Ah, professor, isso de novo? Isso de novo não, isso ainda, né? Porque ainda não se resolveu e está aí para ser resolvido. Parabéns, parabéns. Então até a próxima.